Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, para os bolsonaristas as coisas não vai muito bem não. Operação Lavagado. A milhão, meu velho. Oxi, vou trazer aqui depoimento na bolsonarista. Ela começa a rir, termina chorando, papai. E essa bicha é mó onda, viu, meu irmão? A bicha dorme que só a murrinha, parece que é sonâmbula. Tá foragida, tá ligado? No mandado de prisão em aberto, mas tá presa também. É, sabe como? Tá presa aqui no Brasil, não. Ela foi presa nas gringas, sabe onde? Nos Estados Unidos. Foi querer ganhar pinote e se esconder embaixo das asas de Trump, achando que Trump era aliado de Bolsonaro. Pegou em bomba. Tá guardando extradição lá. Foi pegar com mais duas comparsas, meu irmão. Que doideira, né, não? E, por favor, se inscreve no canal. Joga aquele like cabuloso pra fortalecer o engajamento. E comentário é super importante pra fazer o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa na dúvida. Aquele bom e velho sem anistia pra golpista, tá ligado, não? E já deixa logo a perna desse remelinho antitrêmula. E outra fita, se puder dar uma força com o canal também no Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. E sem mais delongas, já vou trazer aqui o depoimento dela. De sequência, já trago informação referente a esse quase pinote dela. Condenada a só 1 ano por associação criminosa e pagamento de multa por incitação ao crime. Aí ia pegar o quê? Bagulho de serviço comunitário e ter que fazer cursinho, ficar sem redes sociais, essas fitas assim de leve. Mas não, fugiu por causa disso. Ai, agora chora. Oxi, vai voltar vai ficar na cadeia, papai, pra deixar de ser besta, largar a mão de ser mané. Enfim, vou trazer logo o vídeo aqui, depoimento. Na sequência já trago informação aqui sobre esse pinote e fuga dela. E depois o trechinho do voto de Xandãos, que ela é sonâmbula, assim, pra ir pá. Bora pro vídeo. Podemos passar ao interrogatório da senhora Cristiane da Silva? Sim, podemos, excelência. Perfeitamente. Boa tarde mais uma vez, dona Cristiane, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo contigo. Bem, obrigado. De antemão, digo que a senhora não tem obrigação de responder a qualquer pergunta que lhe for feita. Responda aquelas que a senhora quiser. O seu silêncio não irá prejudicar de forma alguma o exercício da sua defesa, correto? Uhum. Muito bem. Qual o nome completo da senhora, por gentileza? Cristiane da Silva. Dos seus pais? A data do seu nascimento? 17/12/1991. A sua naturalidade e a sua nacionalidade? É brasileira, né? Brasileira. E qual foi a minha pergunta? Nacionalidade e nacionalidade. Eu nasci aqui, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Muito bem. Balneário Camboriú e é catarinense. O seu endereço? A sua profissão, a sua escolaridade? Eu tenho ensino médio completo. Eu sou autônoma, né? Faço freelance. Autônoma? Isso, aham. Perfeito. A senhora já foi processada criminalmente alguma vez? Não. A senhora tem algum vício, alguma dependência? Não. O estado civil da senhora? Solteira. Tem filhos? Não. Alguma doença? A senhora faz uso de algum medicamento de uso continuado, uso controlado? Não, também não. Perfeitamente. Dona Cristiane da Silva, eu não costumo, de início, fazer perguntas. Eu dou a oportunidade para que a pessoa que esteja sendo interrogada, para que o interrogando dê a sua versão. Claro que eu conto com aquele poder de síntese que os interrogandos, via de regra, possuem, né? Mas a senhora fique à vontade para falar o que ocorreu. E à medida que a senhora falar, enfim, que eu precisar fazer alguma intervenção, esclarecer ou perguntar alguma coisa, eu farei. Depois eu dou
a palavra a doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho, pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, eu passo a palavra à doutora Tatiele Ferreira das Chagas, sou advogada, e aí eu encerro, faço o termo da audiência e dispenso as senhoras. Portanto, fique à vontade, se a senhora quiser prestar sua versão acerca do que ocorreu, a oportunidade é agora. Então, eu sempre tive vontade de conhecer Brasília, né? Tipo, sempre trabalhei com viagens, essas coisas, então eu tô acostumada a estar na rua, estar na estrada viajando. E justo, inclusive, nesse dia, eu não tinha trabalho, eu também trabalhava como extras, né? Em shows, eventos, eu era garçonete, né? Agora, no momento, eu não posso trabalhar. E também trabalhava como vendedora, sempre fazendo extras, né? Então, inclusive, nesse dia que eu consegui a viagem, eu estava dando uma volta com meu sobrinho, que inclusive ele tem a minha idade, eu e ele sempre saímos, assim, final de semana, quando eu não ia trabalhar. E nesse dia, por incrível que pareça, eu e ele fomos para Itajaí, que eu nem tenho costume, na verdade, né, de ir para Itajaí. A gente, como ele dirige, fomos, e eu vi que estava tendo uma manifestação lá, e eles anunciaram que tinha um ônibus disponível para ir para Brasília. E eu gosto de estar na rua, assim, viajar, eu gosto, sabe, dessas coisas. Então, daí eu vi que tinha a oportunidade de eu ir conhecer, eu simplesmente fui para casa, conversei lá, fui para casa, em, assim, menos de uma hora, eu acho que eu arrumei minhas coisas e fui para Itajaí para aguardar o ônibus. Então, fui bem desprevenida, assim, sabe, eu levei só vestido, sabe, fui bem, foi de última hora, assim, sabe? E a senhora chegou em Brasília em que dia? Eu cheguei de madrugada, minha memória está um pouquinho assim, sabe? Mas se eu não me engano foi no dia 8 ali mesmo, de madrugada. Demora acho No que umas dia 5 e pouco da tarde. Foi no dia 8 em ali que... de madrugada, né? Ah, no domingo, na madrugada de Isso, domingo, isso. dia 8 de janeiro. Perfeito. E voltaria originalmente quando? A princípio eu sabia que eu ia ficar 3 dias só lá, né? Então daí era domingo, segunda, terça e quarta. Domingo, segunda e terça, quarta, né? E a senhora ficaria hospedada onde, em Brasília? Eu ia pegar um Airbnb, né? Porque eu não, como, assim, eu não tinha, eu fui bem desprevenida, então não sabia como é que funcionava lá o espaço. A princípio eu ia chegar lá e ver como é que era, mas eu ia pegar um Airbnb, um hotelzinho para eu ficar, né? Porque eu não sabia como funcionava. Sim. E pegou esse... Eu sempre me confundo com esse nome. Airbnb, é isso? Airbnb é um hotel, Eu sei. Não, isso eu sei, eu só me confundo com a pronúncia. Mas, enfim, a senhora ficou nesse local, alugou um apartamento, um imóvel ou não? Na verdade, eu nem tive tempo, né? Porque eu cheguei e foi praticamente, tipo, presa. Não tinha como sair, sabe? Mas a senhora foi presa, como a senhora disse, quando? Na verdade, foi no dia 9 ali, né? No outro dia, se eu não me engano. Que foi, sei lá, tava tudo confuso ali. Aí eu queria sair, não podia. E do dia 8, domingo, para o dia 9, segunda-feira, a senhora dormiu onde? Eu acabei de dormindo lá. Eu fiz amizade com o pessoal lá, porque eu fui bem desprevenida, eu tava muito cansada, deitei lá no cantinho e, tipo, dormi, fiquei lá assim, sabe? Esse lá, onde? Lá no QG. Desculpa. Ah, tá. Num acampamento que estava em frente ao QG. Lá no do Exército, né? E a senhora dormiu ao relento? Ou tinha alguma barraca? Enfim, como é que foi essa questão? Não, no fim deram. Eu sempre faço amizade, né? Então, sabe? Então, daí deram, como fiz amizade lá, inclusive com uma mulher, eu nem não conhecia ninguém, né? Eu fui sozinha. Então, daí eu fiz amizade com o pessoal lá, eu tava muito cansada, ela acabou dando um espacinho pra eu dormir numa barraca lá. É umas conversa torta, né, não? Vai dizer que essa mulher dentro do ônibus não teve a capacidade de alugar algum lugar pra ela ir dormir e tal. Aí chega no bagulho e passa mais de 24 horas e também não arrumou canto nenhum pra dormir. Oxe, é muita lorota furada, na real, pô. A senhora saiu de Balneário Camboriú rumo a Brasília, correto? Em ônibus de carreira ou um ônibus de excursão alugado? Eu acho
acho que era deles alugado, não sei te dizer. A senhora chegou a pagar? Sim, Quanto? lá eu paguei um valor, R$ 500. Que era ida Ida e e volta, volta. né? Ida e volta. Para quem a senhora pagou? Ah, eu não conheço. É o pessoal, eu nunca, como eu disse, eu nunca tinha ido para o QG lá, né? Nunca tinha ido para Itajaí para o QG lá, então eu não conhecia o pessoal, não sei te dizer para quem que era a pessoa. Essa daí é daquelas que pagou pra ser presa do valor. As demais pessoas que estavam no mesmo ônibus, a senhora conhecia? Não, conhecia ninguém. Soube se essas pessoas também acabaram presas em Brasília posteriormente? Não sei te dizer porque eu não tive contato, né? Ali do quartel, então, do quartel lá da PF, né? Da Polícia Federal. Então, eu só tinha contato com eles a partir dali, depois eu não tive mais. A senhora conversou durante a viagem com as outras pessoas que estavam no mesmo ônibus? Não, eu dormi praticamente a viagem inteira, estava bem cansada, assim. Dormi. Chegando no QG, lá no acampamento em Brasília, a senhora conversou com outras pessoas que já se encontravam no local? Não, eu ainda demorei um pouquinho, assim, para começar. Não de imediato, assim que eu cheguei, né? Mas eu demorei um pouquinho, aí fui chegando. Quando eu via que a pessoa dava oportunidade, eu chegava, assim, para saber, conhecer, né? Tipo, até então foi de madrugada, né? Eu cheguei, eu dormi, fiquei lá, ainda descansei. Então, no outro dia, que daí eu já comecei a. Essas pessoas chegaram a falar o que lá faziam? Não, eu nem. A princípio, para mim, era só para ficar ali mesmo, né? Ali no PG. Mas a senhora foi a Brasília com qual motivação? É simplesmente porque eu sempre viajava, né? Todo Sim. final de semana, inclusive, toda semana eu estava viajando, fazendo viagens. Então, eu estou acostumada a estar na estrada. E por eu estar passando por algumas coisas dentro de casa, Pronto, agora vai chorar porque tava em casa. Oxi, por que não pediu pra ficar na colmeia então? eu, para mim, o melhor que tinha era estar viajando, isso, aquilo, então, sabe? Então, surgiu a oportunidade, por eu não estar trabalhando nesse dia, não ter as viagens para fazer, surgiu a oportunidade de, por que 3 dias? Né? Não custa nada para espairecer a mente. Oxi, não tinha sido 500 conto agorinha? E acabei indo e aconteceu o que aconteceu, né? Acabei me prejudicando, destruindo a minha vida por isso. A senhora já tinha dito que gostava de viajar, sim. Eu perguntei apenas para saber se, porventura, a senhora conhecia ou não Brasília, tinha sido motivada, digamos, por conhecer a cidade, ou a viagem propriamente fosse para Brasília, fosse para qualquer outra cidade, apenas pela viagem em si. Né? Então, eu Mas, fui bem prevenida, eu não levei nem roupa, assim, sabe? Foi de última hora que eu decidi, eu fui bem, sabe? eu não sei, doutora, Bom, eu já estou vendo agora aqui o copo d'água. Eu ia dizer Eu que. fui pegar e estava do lado, doutor, desculpa. Não. Eu vi agora, eu ia falar se preferir que eu desse uma pausa. Não, tranquilo. Perfeito. A senhora chegou a ver, dona Cristiane, algum cartaz, alguma faixa nesse acampamento? Tinha, eu vi bandeira do Brasil, mas eu não lembro, assim, sabe? Tinha, obviamente, algumas faixas, mas eu não sei te dizer do que, sabe? O que estava escrito? Não. Não lembro. Até então, estava bem aluado, assim. Ouviu dizer se algumas das pessoas que lá estavam tinham o propósito de se manifestar a favor ou contra alguém, a favor ou contra alguma coisa? Olha, não sei te dizer, eu não ouvi nada, assim. Bichinha, tão inocente, tão desavisada, né? Ela sabia quando estava saindo de um quartel que ia parar em outro, ficou no acampamento, mas não sabia o que ela estava fazendo, não. Em momento nenhum, nem teve essa curiosidade de descobrir. Na moral, essa galera teve mais de um ano por pensar na mentira, aí chega na hora aí pra ficar com as mentiras torta dessa. Em relação a isso. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa?
Porque eu comecei a perguntar no momento em que a senhora fez uma pausa. Aí eu achei que talvez fosse interessante eu partir para outro sistema, começar a perguntar. Mas fique à vontade se a senhora quiser continuar com a sua fala e acrescentar coisas que para a senhora possam ser importantes. Falar, eu tenho bastante coisa para falar, mas não sei se seria em relação à minha situação, né? Estou quase 1 ano e 3 meses usando uma tornozeleira justamente, né? Também acho injusto, meu velho. Acho que melhor do que a tornozeleira era manter na cadeia, tá ligado? Desses bolsonaristas aí, meu irmão. Que essa galera é periculosa. A tornozeleira não adianta muita coisa, não. Sem poder trabalhar. Tem dias que eu estou me sentindo um lixo, não tenho nem vontade de sair de dentro de casa por conta disso daqui. Não tenho o meu direito de ir e vir sem ter, sabe? É complicado tu estar sendo julgada sem ter cometido crime algum. Sair daqui para passear de bobeira e no fim acabei prejudicando a minha vida. É complicado, sabe? Muito bem. De minha parte, dona Cristiane da Silva, eu fico satisfeito e passo a palavra, na sequência, para a doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho, pela Procuradoria-Geral da República. À vontade. Boa tarde. A senhora falou que descobriu sobre esse ônibus em Itajaí. O que foi que disseram para a senhora em Itajaí sobre essa viagem para Brasília? Na verdade, nada. Eu escutei, inclusive, que estavam. Eu parei, né, com meu sobrinho, eu escutei que eles estavam falando, anunciando que ia sair um ônibus para Brasília. Quem quisesse, tipo, sabe? Quem quisesse era só ir lá conversar com eles. Inclusive, eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém de lá. Eu simplesmente fui porque eu sempre tive vontade de, tipo, conhecer. Enfim, foi isso. Mas a princípio ia ficar só 3 dias, assim. Foram quantas horas de viagem de Itajaí até Brasília? Eu acho que mais de 30 e poucas horas, né? Eu não lembro, assim, exato. Foi bastante. Certo. E durante, a senhora, se eu tiver entendido errado, a senhora me corrige. Eu entendi que a senhora chegou a Brasília na madrugada do dia 8. Isso. Entre a chegada em Brasília e o momento da prisão, o que a senhora fez? O que a senhora fez durante o dia do dia 8, manhã, tarde e noite? Eu fiquei lá porque eu dormi praticamente, eu estava bem cansada. Aí, nas viagens, inclusive do Paraguai, desde quando eu entro dentro, assim, da van, a gente viajar, eu vou dormindo a viagem inteira, sabe? Enfim, eu dormi, não tinha muito o que fazer lá, né? Vê só. Só fez dormir, viu? Só fez dormir. Não foi na viagem dentro do ônibus, só fez dormir. Chegou lá, só fez dormir também. Tá certo. E o que a senhora fez durante a viagem de ônibus, de mais de 30 horas? Não entendi, desculpa. A senhora disse que passou o dia 8 basicamente dormindo. E durante a viagem do ônibus, as mais de 30 horas de deslocamento? Na ida, Sim. no ônibus, dormindo. Será que tem algum compasso dela, meu pai, dopando? Quem tá com a bombônica não, passar 30 horas no ônibus dormindo, chegar no bagulho e passar mais 24 horas dormindo. 54 horas de dormição. Uxi, tinha uma coisa errada aí que não tava certa não. Não tinha o que fazer, né, na estrada. E como a senhora fez amizade no acampamento no dia 8 para conseguir uma tenda para dormir? Tem como repetir que tá um pouquinho baixo? Como a senhora fez, a senhora relatou que fez amizade no dia 8 e conseguiu um local para dormir. Como é que a senhora fez amizade no dia 8? É porque lá tô chegando de madrugada, tava inclusive, eu acho que chegando os ônibus também, lá é cheio de gente, tava cheio de gente. Então, é impossível tu não, sabe, parar, conversar com alguém. Lógico, eu demorei um pouquinho, não cheguei logo de cara conversando com alguém. Quando eu via que a pessoa dava liberdade, eu chegava, sabe? Ó, começou a suar o nariz, tá ligado? Não com um bagulho que tava enxugando as lágrimas. Bora ver, que se daqui a pouco meter no olho de novo, mover, essa nojeira aí é coisa de bolsonarista, entender pra onde correr. Podia até estar com a pena aumentada. Sem mais perguntas. Pois não? Então, agradeço a doutora Catarina Salles e passo a palavra à doutora Tatiele Ferreira das Chagas.
À vontade. Na verdade, quanto aos fatos mesmo, só quero que a Cris esclareça de fato. Você esteve, Cris, antes do dia 8. Que dia que você embarcou para Brasília? Foi no dia 6, eu acho, né? E você chegou lá Dia 8 de madrugada. Ok. Nesses dias que antecederam, o que você fez? Assim, você frequentou algum lugar? Você trabalhou? Os que antecederam o dia 6, após o Ano Novo. Eu não lembro muito bem, mas eu jogava vôlei também. Então, inclusive, eu tenho fotos. Eu lembro dos registros porque eu sempre tirava foto, mas eu jogava vôlei, eu sempre estava fazendo alguma coisa, né? Ok. E você participava de alguma manifestação política aqui em Balneário? Você tem essa pretensão, digamos, de se manifestar, de ir nas ruas? Não, nunca dei bola assim para essas coisas, pra falar a verdade. Ok. Hoje você está trabalhando? Não. Quem que te sustenta? Mentira. Aí, meu velho, tá vendo? Oxi, dito e feito, meu irmão. Tomara a Deus que seja outro lenço, né? Que não seja o mesmo. Sem mais perguntas, na verdade, Excelência, que ela não está muito bem. Não, segurança. Encerramos. Encerramos. Obrigado, doutora. Eu agradeço. Ok. Pergunto de antemão. Agora não tem nem como torcer pra ser outro lenço. Meu irmão, na moral, essa galera é muita viagem, meu irmão. E não gosta de tomar banho, não. Pode ver, ela nem tocou em assunto de banho, só pra ir dormir. Foi 30 horas dormindo no ônibus, 24 horas dormindo no QG, banho, hora nenhuma. Meu irmão, essa galera é muita viagem mesmo. Irmão, se há algum requerimento por parte da doutora Catarina Salles, por parte da doutora Tatiele Ferreira, porque eu vou passar já para o termo desta audiência, após o que aí eu dispensaria a senhora e a senhora Cristiane da Silva. Podemos já para o termo? Eu tenho requerimento, Excelência. Pois não. Na verdade, eu só vou requerer que após acabar aqui a audiência, eu vou juntar a declaração escrita da testemunha abonatória, conforme o último despacho que foi dado, né? E Sim. também, doutor, eu gostaria de fazer um requerimento, eu não sei se esse é o momento certo de fazer o requerimento, enfim, o senhor fique à vontade para não aceitar o requerimento ou, enfim, para me intervir, mas é referente mesmo, porque eu já fiz mais de um pedido nos autos, até hoje não consegui nenhuma resposta, e é referente à tornozeleira mesmo da Cristiane, porque ela está 1 ano e pouco sendo sustentada pela mãe dela, que ganha um salário mínimo como aposentada. Ela tem sérios problemas familiares, tem irmãos que moram também com ela, que são dependentes de remédios caros, que a mãe precisa, digamos, custear. Então, a situação hoje da Cris é muito, assim, complicada, porque ela trabalha, como ela já falou, como freelance aqui em Balneário Camboriú. Então, embora Balneário Camboriú seja uma cidade que recebe muitos turistas, é uma cidade pequena. Ela nasceu, cresceu aqui, todo mundo do comércio conhece a Cris. Então, eles não dão emprego para ela durante o dia por causa da tornozeleira e durante a noite, que era os free que ela fazia em bar, em restaurante, ela precisa ficar em casa por causa da tornozeleira, porque é o momento de recolhimento dela. Aí, as viagens que ela requereu, que ela estava sempre, né, que ela argumentou aqui com o senhor que ela sempre estava viajando, é porque ela trabalhava no camelódromo durante o dia e durante a semana ela fazia essas viagens para buscar mercadoria para o dono da loja. Então, ela também não consegue exercer nada disso. Então, eu não sei se esse é o momento certo, como eu falei para o senhor, mas eu não tenho outra maneira de fazer com que alguém me ouça nesse processo, a não ser solicitando aqui, porque eu já fiz mais de 3 ou 4 pedidos no processo referente a essa tornozeleira e preciso que alguém me ouça, Excelência, referente a isso, porque a situação dela está muito complicada. Ela precisa voltar a trabalhar e não só trabalhar, é uma questão de saúde mesmo. E é esse o meu requerimento, Excelência, até porque o senhor, como ontem o senhor exemplificou, o senhor já é um juiz, um desembargador de carreira, o senhor sabe que o artigo 319, melhor do que eu, né? É a última das cautelares a ser usada, é a tornozeleira. Ela está indo certinho no fórum assinar toda semana. Eu não consigo entender como uma pessoa como a Cris, que não responde nenhum outro processo, que é uma ré primária, que não oferece nenhum tipo de perigo, nem para a instrução
criminal e nem para a sociedade usa uma tornozeleira dessa. Sinceramente, Excelência, eu não consigo achar um argumento para isso, entende? Então, eu gostaria muito de solicitar que fosse substituído essa cautelar da Cris da tornozeleira eletrônica, né, para ela continuar indo no fórum, né, assinando como ela está indo. Eu vou juntar junto com a declaração, mais uma vez, vou juntar os autos que ela está indo corretamente ao fórum, por outra cautelar que ela consiga voltar a trabalhar. E seria esse meu requerimento, Excelência. Foi até bom a senhora ter tocado nesse aspecto, porque pelas outras audiências que eu tenho feito, via de regra, o mínimo múltiplo comum em termos de requerimento acaba sendo essa questão envolvendo as medidas cautelares, especialmente a tornozeleira eletrônica. Eu vou fazer constar no termo de audiência, evidentemente, mas eu já dou uma satisfação, já explico, enfim, para todos que eventualmente tenham o mesmo requerimento, qual que é o procedimento, né, para que os senhores saibam já de antemão. Eu vou fazer constar no requerimento, no termo de audiência, o requerimento da senhora. Todos sairão intimados da fluência do prazo do artigo 402 do Código de Processo Penal. E eu, de praxe, eu sempre falo que a Procuradoria-Geral da República, nesse prazo, poderá, se assim entender, manifestar-se também acerca do requerimento formulado pela defesa. Havendo ou não manifestação, os autos vão conclusos ao senhor ministro relator. Daí em diante, veja, quem vai decidir, quem aprecia, etc., é o ministro relator. Obviamente, eu não tenho competência, eu não preciso explicar, né, a razão, mas eu não tenho competência para decidir esse tipo de questão. A minha delegação, como juiz instrutor, como magistrado instrutor, que é o nome do cargo, enfim, para, no caso específico, conduzir a audiência, já que estamos a falar de audiência, conduzir a audiência e decidir ad referendum do senhor ministro relator eventuais questões que surjam no decorrer da audiência. Então, essas outras questões que dizem respeito especificamente à própria ação penal, de uma forma direta ou indireta, e não a audiência em si, ficam reservadas à decisão do senhor ministro relator. O que eu posso fazer, e vou procurar informar-me, é por que outros requerimentos semelhantes não foram, enfim, apreciados, e, se for o caso, pedir que se abra conclusão para que o senhor ministro possa apreciar o requerimento da senhora, correto? Mas não vai passar por mim. Não vai passar por mim, tá? Eu vou fazer constar, evidentemente, e vou procurar, sim, dar o necessário andamento. Tá? Isso não só no caso da senhora, como eventualmente em outros requerimentos semelhantes nas outras ações penais, vai ser a mesma solução, o mesmo encaminhamento. Mas perfeito. Então, eu agradeço. Senhor Johnny, podemos fazer o termo de audiência, por favor? Podemos, doutor. Como de praxe, aos 19 dias do mês de abril de 2024. Pronto, eu vou pegar aqui trecho do voto de Xandão para ver qual foi as ideias que ele deu para condenar essa meliante. Pera aí, já volto. Ei, papai! Normalmente eu pesquiso pelo nome do meliante antes de fazer o vídeo, né? Dessa vez eu esqueci, pai, e me liguei disso agora. Quando fui pesquisar pelo nome dela, não é que essa bicha tava foragida e tudo mais, inclusive já foi presa. Mas não foi nem aqui no Brasil, foi lá nos Estados Unidos esses dias, meu irmão. E tem mandato de prisão expedido contra ela e tudo mais, vê só. Diz aqui em reportagem que a moradora de Balneário Camboriú, foragida por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foi detida ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Cristiane da Silva, de 33 anos, foi barrada em El Paso, na fronteira sudoeste do Texas com o México, e agora aguarda extradição para o Brasil. Ela estava com 2 mulheres, também condenadas por participação no atentado em Brasília, ou seja, ela estava com umas compassinhas, tá ligado?
Que ela foi viajar também, que ela gosta de viajar, bagulho de final de semana, né? Aí diz aqui também que as prisões ocorreram no dia 21 de janeiro, um dia após a posse de Donald Trump. O objetivo das foragidas era conseguir refúgio político nos Estados Unidos da América, com aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando perseguição política. Cristiane foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 1 ano de prisão por associação criminosa e incitação ao crime. Incitação ao crime era só pagamento de multa. Há inclusive um mandato de prisão expedido contra ela no Brasil. Vê só, meu irmão. É muita comediagem mesmo, né? Não? Essa mulher só ia ter que fazer serviço comunitário e fazer um cursinho sobre democracia e tal, mas não, se juntou com as comparsas e tentou ganhar pinote e foi logo pra onde? Os Estados Unidos, irmão, velho. Expulsador de imigrante ilegal. Pegou em bomba. Que onda do caramba. Deixa eu pegar agora aqui o texto do voto do Xandão. Já tá na mão. Pronto, aí no voto Xandão disse assim, ó, que a versão apresentada em seu interrogatório de que não teria interagido com os passageiros do ônibus ou do acampamento, pois teria dormido durante quase toda a viagem, abre parênteses, que durou mais de 30 horas, fecha parênteses. No dia 8 de janeiro de 23, ainda cansada, teria dormido praticamente o dia todo, em ordem a tentar refutar a sua adesão ao movimento, carece por completo de credibilidade. Olha, eu não achei igualzinho a eu. E segue aqui, que o laudo de número tal, produzido pela magnífica e exemplar Polícia Federal, referente ao exame pericial realizado no aparelho de telefone de tal marca, tal modelo, com o nome dispositivo tal, de tal cor, película danificada e tudo mais, com aspecto de usada, com tal número de e-mail, apreendido em posse da ré Cristiane da Silva, foi elaborado e juntado aos autos conforme documento tal. Os peritos concluíram que, a partir do exame dos dados de georreferenciamento do aparelho, que o telefone celular da ré esteve na região da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Oxi, meu irmão, ela é sonâmbula. Aí segue aqui a dizer assim, ó, aspas. É possível observar, a partir dos dados da geolocalização, coordenadas, obtidos por meio da extração do equipamento examinado, aparelho celular, que o referido aparelho celular esteve no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal ou no seu entorno no dia 8 de janeiro de 2023. Aí tem aqui 2 prints, tá ligado não? As ideias do rastreamento do celular dela, velho, bagulho de GPS. Que aí posta aqui ponto de amostra de coordenadas geográficas registrado ao aparelho celular, hora examinado, indicando a presença de tal equipamento nas proximidades da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 23, pontos filtrados pelos seguintes campos, valores, tipo, visited e origem, native localization. Ainda tem outro print aqui, ó, que seria da figura 5, aí figura 5, pontos. Marcadores em amarelos, amostra de coordenadas geográficas registradas no aparelho, indicando presença de tal equipamento nas proximidades da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, visualização 3D em perspectiva, Google Earth, pontos filtrados pelos seguintes campos de valores, tipos, visited e origem e natives localizações. Ou seja, amor, vai sem pano. Ou alguém roubou o celular dela e levou pra passear durante a Revolução do Mané, ou ela é sonâmbula, ou essa bicha é mentirosa e não conseguiu passar 54 horas dormindo. Eu tô junto de Xandão. E achar que os depoimentos dela tá carecendo de bagulho de credibilidade, tá ligado? Meu irmão, essa galera é muita cara de pau, pô. Enfim, é isso. Tá lá nos Estados Unidos aguardando ser encaminhada ao Brasil. Deve chegar por aqui algemada nas pernas e nos braços. Certíssimo, certíssimo o tratamento dos Estados Unidos com os bolsonaristas se fizer isso. Tem todo meu total apoio.
Mesmo essa galera é muita viagem. Mesmo essa mulher foi condenada a 1 ano e pagamento de multa, pô. Era só ela fazer serviços comunitários apenas 225 horas. Uma patriota trabalhar 225 horas pela comunidade. Oxe, isso aí devia ser uma obrigação de vida. Não de bagulho criminal, tá ligado? Mas enfim, eu vou já encerrar o vídeo por aqui. Por favor, se não for inscrito, peço que se inscreva no canal. Like também é fundamental para fortalecer o canal e fazer o vídeo chegar mais longe. E comentário, vixe Maria, eu sempre digo, pode deixar inclusive vários, tá ligado? Na dúvida do que deixar, aquele mãe velho sem anistia pra golpista é sempre bem-vindo. Ou deixa um viva pra Lula, pra Xandão, Flávio Dino, Operação Lava Gado. Quem sabe até pro canal Filosofia Marginal. Se puder dar uma força também no Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo de coração, tá ligado não? Tamo junto, até a próxima pra golpista. Como eu disse, é sem anistia e também é sem saidinha, tá ligado né papai? Golpista bom. É golpista preso, moleque. Tamo junto, até a próxima. O que é crime? É crime. É infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!